Você sabia que existe uma gordura que literalmente nós somos feitos para comer? A gordura que é encontrada em maior concentração no leite materno, que é justamente o alimento perfeito para nós seres humanos consumirmos, também pode ser encontrada em alguns alimentos. E é justamente nesse vídeo que você vai aprender qual é essa gordura e como você pode incluí-la no seu dia a dia, nas quantidades necessárias para você ter diversos benefícios para a sua saúde. Cerca de 40% de toda a gordura encontrada no leite materno é formada por esse tipo específico de gordura, que é chamado de ômega 9 ou ácido oleico. E se o leite materno evoluiu por vários anos para ser de fato o melhor alimento para nós seres humanos, desde que nascemos o nosso corpo lida muito bem com esse tipo específico de gordura. E por esse motivo, devemos buscar os alimentos que naturalmente também têm esse tipo de gordura para justamente nós termos diversos benefícios para a nossa saúde. O ômega 9 é classificado como um tipo de gordura chamada de monoinsaturada. Traduzindo, isso quer dizer que ele tem apenas uma insaturação no seu carbono, o que dá algumas características para esse tipo de gordura. Como, por exemplo, ele é mais resistente quando é exposto ao calor ou algum tipo de luminosidade. Enquanto outros tipos de gordura, chamadas poliinsaturadas, são menos estáveis a isso. Ou seja, o ácido oleico, que é o ômega 9, ele consegue ficar mais resistente, mesmo quando ele está em um ambiente pró-oxidativo, pró-inflamatório. Ele tende a manter as suas propriedades, mesmo em ambientes não tão propícios para ele ser, por exemplo, armazenado. E há três principais alimentos que são muito ricos nesse tipo de gordura, que é o ômega 9. E o primeiro deles é o azeite, que de 80% de toda a gordura que tem no azeite é o ômega 9, o ácido oleico. O segundo é o abacate, que dentre toda a sua gordura, 60 a 70% é o ômega 9. E o terceiro é o açaí, que dentre toda a sua gordura tem de 50 a 60% ômega 9. Esses são os três principais alimentos, mas entraria aqui um quarto grupo, que são dos animais que têm uma alimentação mais natural, ou seja, são as vacas que comem pasto, são os porcos que comem comida mesmo, e não aqueles que são apenas alimentados à ração. Isso porque quando os animais têm uma alimentação mais natural, o tipo de gordura deles tende a variar bastante, principalmente dos porcos. As vacas um pouco menos, que são chamados de animais ruminantes. Mas caso você tenha acesso justamente a gorduras desses animais que você sabe que tem uma alimentação boa, isso também será uma fonte interessante de ácido oleico, ômega 9. Não tanto quanto esses outros três alimentos que eu comentei, mas também entraria aqui como um quarto grupo que pode fazer sim parte da sua alimentação. E não à toa, há diversos benefícios para a saúde quando há um maior consumo de ômega 9, independente de qual seja a fonte. E aí, a gente pega aqui, por exemplo, um artigo que vê que o consumo de azeite, que é a base da dieta mediterrânea, exerce diversos benefícios para a saúde, fazendo com que as pessoas que têm um consumo regular de azeite tenham menor incidência de Alzheimer, menor incidência de diabetes, de hipertensão, de doenças chamadas da síndrome metabólica, fazendo inclusive com que essas pessoas vivam não apenas mais anos, mas que vivam esses mais anos também com mais qualidade. Ou seja, são pessoas que tendem a ser mais longevas. E além do azeite, tanto o açaí quanto o abacate também são riquíssimos em ômega 9. Normalmente as frutas não vão ter uma quantidade tão grande de gordura, mas essas duas, tanto o açaí quanto o abacate, elas diferem justamente das outras por elas terem essa alta quantidade de gordura e essa gordura especificamente que foi uma das principais que a gente já foi adaptado a consumir desde o momento em que nascemos e começamos a ser amamentados. E outra coisa muito interessante quando você consome essas outras duas frutas é que junto, além desse ótimo tipo de gordura, elas também vão ter uma alta quantidade de vitamina E e fibras. E a vitamina E a gente já sabe que é um poderoso antioxidante, relacionado à prevenção de diversos tipos de doença. Para as mulheres melhora muito a questão de sintomas até da TPM e menopausa. Nos homens ajuda até na produção de testosterona e também imunidade para ambos os sexos. E as fibras também são fundamentais para a gente melhorar o nosso intestino, que hoje em dia ficou muito popular esse termo, chamado de microbiota intestinal. Então, quando nós consumimos fibras, principalmente, nós conseguimos alimentar bactérias benéficas que exercem esse efeito justamente muito bom para o nosso organismo. Diversos estudos mostram que o consumo regular de alimentos fontes de ômega 9 diminui a pressão arterial e controlam o colesterol LDL, que quando está muito elevado pode acarretar em doenças de circulação, AVC, AVE e trombose. Diminui a inflamação dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação do corpo como um todo. Então isso vai fazer bem tanto, por exemplo,
para o nosso funcionamento do cérebro, quanto para a nossa libido, né, para atividades sexuais, tanto para, por exemplo, a prática de exercícios físicos regulares, então melhora a circulação como um todo no corpo. E não é só isso, o consumo regular de ômega 9 também ajuda a desinflamar o organismo e emagrecer, e, além disso, também faz uma melhora na sensibilidade à insulina, ou seja, melhora a captação de açúcar e de outros nutrientes do nosso próprio corpo, não sobrecarregando o nosso pâncreas e evitando, por exemplo, que tem um aparecimento de diabetes. E outro ponto muito interessante é que, além dele diminuir marcadores específicos de inflamação, ele consegue atuar em um bem específico, por exemplo, para câncer. Quando esse marcador ele está mais elevado, tende a ter uma associação com o aparecimento de câncer, que se chama TNF-alfa. Então, o consumo regular também de ômega 9 consegue diminuir a expressão desses marcadores, que em excesso são péssimos para a nossa saúde. E outro benefício direto justamente nessa melhora de cognição, tá? E justamente na prevenção de Alzheimer com o consumo regular do ômega 9 é justamente porque ele pode fazer parte da bainha de mielina, que, de uma forma bem resumida, vai fazer a passagem da informação de um neurônio até o outro, mas pode acontecer com outras partes do nosso corpo, como de um neurônio até um músculo, mas já sabemos que o ômega 9 pode fazer parte dessa bainha de mielina, justamente então acelerando essa passagem de informação e fazendo bem justamente para as pessoas se tornarem mais inteligentes quando o seu consumo é feito de uma forma regular. Então vamos lá agora para você saber as quantidades desses alimentos que você precisa comer para justamente ter esses benefícios para a sua saúde. Eu vou falar aqui a quantidade que seria para se você consumisse apenas um desses alimentos, mas se você conseguir comer um pouco de cada, vai ser melhor ainda, porque você vai ter uma variedade também de outros nutrientes, além de concentrar sim essa alta quantidade de ômega 9, que é o ácido oleico, que é justamente a gordura que você nasceu, que você foi feito para consumir. O azeite, para ter uma boa quantidade de ômega 9, o recomendado é consumir 2 colheres de sopa por dia, que dariam aproximadamente 20 gramas, 20 ml. E uma maneira bem prática de fazer isso é consumindo ele em saladas, em legumes. Mas, ele também, justamente por ser essa gordura predominante monoinsaturada, suporta, sim, altas temperaturas. Então, essa questão de que não pode usar azeite para cozinhar, porque depois ele aquecido ele vira um óleo e é gasto de dinheiro, isso é uma grande estupidez, isso é uma grande mentira, tá? Diversos artigos mostram que pelos compostos do azeite, esse tipo de gordura, mesmo quando você faz algum tipo de fritura, ele preserva, sim, propriedades. Inclusive, na mídia já teve até uma publicação bem tendenciosa que falava assim, batata frita faz bem. E aí, quando eles iam explicar, eles mostravam que a batata, que era frita, por exemplo, no air fry, comparada a uma batata frita no azeite, a batata frita no azeite tinha mais benefícios para a saúde, mesmo tendo sido frita. Por quê? Porque o azeite, mesmo quando aquecido em altas temperaturas, ainda tem outros compostos, além do ômega 9, tá? Que a gente chama de fitoquímicos, são esses compostos específicos dos vegetais, que fazem muito bem para a nossa saúde, tá? Então, caso você queira utilizar o azeite para cozinhar ou para fritar alguma coisa, pode sim utilizar, não tem problema nenhum. E o abacate ou até o avocado, tá? Você pode consumir o que você achar mais fácil. Normalmente aqui no Brasil a gente acha muito mais fácil o abacate, mas caso você esteja vendo esse vídeo de outro lugar do mundo, talvez você só encontre o avocado, os dois, tá? Tem uma quantidade muito parecida de ômega 9. Você pode consumir qualquer um deles. Qual seria a quantidade? Ou meio abacate do grande, tá? Ou 2 unidades do avocado. O avocado ele é menorzinho, então para dar essa quantidade satisfatória seriam 2 unidades. E aí você pode consumir ele ou na forma doce, batendo, por exemplo, com leite, com mel, ou fazendo uma mistura ali, às vezes, com whey, com banana, junto com o abacate, ou você pode consumir ele na forma salgada, tá? Uma receita que eu gosto muito de colocar em prática é a receita do guacamole, onde você mistura aí mais ou menos meio abacate com um tomate, bota sal e caldo de um limão. Dessa maneira você consegue consumir ele salgado. Inclusive, uma coisa bem curiosa, no Brasil a gente tende a consumir o abacate muito mais doce, nesse preparo doce, mas lá fora do Brasil, as pessoas tendem a consumir ele mais com sal, até porque muitos têm mais acesso ao avocado, que realmente ele é menos doce. Mas tanto faz a maneira, importante é você consumir de uma forma regular. E o terceiro alimento, que é o açaí, normalmente na maioria do Brasil, infelizmente, a gente não vai conseguir ter acesso direto ali à fruta fresca, mas a gente vai ter acesso à polpa, e para você saber se você está adquirindo uma polpa de qualidade, olha os ingredientes. Uma boa polpa de açaí vai ter apenas 2 ingredientes, que é açaí e água, ou água e açaí, tá? E normalmente ele vem em percentual, que varia aí de 10 até 15, raramente você encontra um de 20%. Um que é bem fácil de encontrar é um açaí de 12% e uma quantidade interessante para ter uma boa dose de ômega 9, seria mais ou menos aí de uns 200 a 300 gramas de polpa de açaí. E aí o açaí, justamente, você pode bater ele mais doce, batendo aí com mel, outras frutas, tipo manga, tipo morango, tá? Ou você pode também consumir ele na forma salgada, que inclusive é a forma mais raiz, onde a galera normalmente do norte do Brasil tende a consumir.
ou com, né, algum tipo de farinha, de tapioca, de mandioca, ou até com camarão seco, com carne, né, de charque. E aí, tanto faz, o importante é consumir esse alimento. Então entenda que o ômega 9 não é apenas mais uma gordura qualquer, ele é de fato uma das principais, se não de fato a principal gordura que você foi, né, adaptado e feito para consumir. Não à toa, quando você faz esse consumo, né, além do leite materno, quando você, né, já está velho, justamente você consegue fazer esse consumo regular de ômega 9 e ele consegue justamente melhorar a sua saúde como um todo. Então vai te ajudar tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular, mas a ter uma saúde melhor e viver por mais tempo e com mais qualidade de vida. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho um convite muito especial para te fazer, que é sobre a minha comunidade que se chama Evolução Integral. Lá é justamente um ambiente onde a gente junta pessoas que sabem que podem evoluir de uma forma integral. Então são pessoas que justamente buscam evoluir não apenas em alimentação, não apenas em nutrição, não apenas em investimento, não apenas na parte de saúde mental, mas que buscam tudo isso. Então além desses temas, ainda temos lá dentro resumo de livros, hábitos atômicos para você colocar em prática e isso potencializar outros hábitos, tá? Também tem aula de investimento, de finança, enfim, são 8 áreas super completas que você não precisa assistir às 8 caso você não queira, mas caso você queira, é um ambiente justamente para você ter acesso à informação de qualidade. Junto comigo, tá? Tem uma equipe de profissionais que são referências nas suas áreas, tá? Tem profissional de educação física, profissional da área de economia e também profissional da área de psicologia. E tudo isso por um preço totalmente acessível, porque a gente quer justamente que não seja uma desculpa pessoas que não têm dinheiro não conseguirem investir em si próprias. Então, toda essa comunidade está por apenas R$19,90 por mês, um valor que hoje em dia, né, não paga nem 2 fatias de pizza. E justamente esse valor ele é promocional até nós atingirmos nossos primeiros 1.000 membros. Então, corre, aproveita, tenho certeza que você vai curtir muito esse tipo, né, de conteúdo lá dentro e com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, evoluir você e com certeza você vai transbordar e melhorar todo o seu ambiente. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no se inscrever, deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo com os amigos e os inimigos, coloque em prática, comece a consumir essa gordura que você foi feito para comer, que eu tenho certeza que em pouco tempo você já vai notar várias melhoras no seu dia a dia. É isso, tamo junto, é nóis e lembra, na dúvida, dobra as frutas.